Pessoal, vamos finalizar então a análise das alterações no Código Penal. Já vimos com a parte especial. Aqui, em particular, o crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal, que foi alterado não pela Lei 13.964 de 2019, mas sim pela Lei 13.968 de 2019. Eu já trouxe essa mudança aqui porque efetivamente veio na mesma onda reformista, né? Na verdade foram poucos dias ali, mais exatamente 3 dias de ato entre a publicação de uma e de outra. Mas eu chamo atenção para isso porque há uma diferença enorme lembrarmos que não veio com a 13.964 e sim com a 13.968. Por quê? Porque a 13.964, como nós sabemos, teve uma vacatio legis de 30 dias prevista pelo legislador para entrar em vigor somente em 23 de janeiro de 2020. Por outro lado, a Lei 13.968, que é de 27 de dezembro de 2019, não de 24, como a 11.964, ela não teve a previsão de vacatio legis. Estou gravando esse vídeo aqui antes da entrada em vigor da 13.964. A 13.968, que só mexeu nessa questão do induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, lá do artigo 122, já está em vigor desde o dia 27 de dezembro de 2019. Inclusive, se a gente entrar lá no Código Penal do Planalto, já está estampada lá a alteração promovida pela lei. As alterações, como veremos, promovidas pela lei, que foram várias e bem interessantes. E para a gente gravar bem e compreender essa ação do legislador, né, parece um crime que não tem tanta relevância, né? Na verdade, é um fenômeno muito atual, né? E o que motivou essa ação do legislador foram os chamados desafios mortais. Pessoal, basta lembrar aquela coisa grotesca, macabra da chamado jogo da baleia azul. Surgiu lá na Rússia e se espraiou mundo afora, né? Impressionante como coisa ruim se espalha rápido, né? E que bom que o legislador atuou de maneira expedita também. Quem sabe poderia ter sido até um pouco mais, né? Mas enfim, o que é esse jogo? Só para lembrar, né? Primeiro, baleia azul, alguns imbecis, né? É um tipo de baleia muito grande e é comum que morra encalhada. E alguns imbecis dizendo que seria um suicídio da baleia quando tem causas ambientais explicadas, né, para a situação. Mas aí veio o nome Jogo da Baleia Azul, em que se passa, e começou nas redes sociais, né, por isso com um alcance absurdamente grande, se passa os chamados curadores ou administradores, né, os boçais, vão passando ordens aos participantes de casos de desafios, né, mortais, desde a automutilação, isso eu chamo a atenção porque houve a mudança do nome em URIs do tipo, como nós veremos, exatamente em razão disso, com vários atos de mutilação, até desafios, né, os mais absurdos possíveis e arriscados possíveis, até se chegar ao último desafio, que é o suicídio. Não é que simplesmente se colocam desafios extremamente, absurdamente arriscados, não. Se vai até o último, que é o suicídio, né? Então, uma coisa assim, absolutamente do mal, né? Aquela coisa que a gente vê que realmente o mundo que tem tanta coisa boa também tem coisa ruim, né? O ser humano é capaz de tudo quando não se guia pela virtude, né? Então veio a reação do legislador brasileiro através da Lei 13.968 de 2019, em vigor a partir de 27 de dezembro. Aqui, também a título de curiosidade, né, o babaca que criou isso lá na Rússia, tal de Philip, foi preso em 2013, só para lembrar como realmente demorou, né, a ação do legislador, né, impressionante em algumas coisas, o legislador corre, que é uma maravilha, em outras coisas de grandíssimo interesse público, leva-se um tempo, né, mas enfim, que bom, antes tarde do que nunca, né, pessoal, por isso ainda fica o elogio ao legislador pela medida. Então,
esse sujeito foi preso em 2013 e, né, o que ele alegou é que ele estaria promovendo uma limpeza na sociedade, né? Então só podia vir de um sujeitinho como esse aí, né? Então, pessoal, vamos analisar, né, a começar pela mudança do nome in iuris do tipo penal, que não é mais simplesmente induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, mas agora ou a automutilação. Guardem bem, pessoal, porque esse é um aspecto central, inclusive envolvido com esse jogo aí da baleia azul. E tem outros jogos, viu, pessoal? Eu coloquei. Triste, né, falar. E não custa também dizer, né, no Brasil, centenas e centenas de casos confirmados de suicídio ou então de lesões corporais graves ou gravíssimas, fruto de jogos semelhantes, né. Não vou nem citar outros aqui, porque gera uma revolta tão grande, né. Vamos lá, aqui eu destaco, né, embora publicada após a 13.964, já entrou em vigor antes antes da 13.964, mais exatamente em 27 de dezembro de 2019. Repressão aos chamados desafios mortais. Alteração do nome iuris do tipo penal, como coloquei, com acréscimo do ou a automutilação. Na conduta básica do tipo também, paralelamente, só se falava em suicídio, agora se fala ou a praticar automutilação como objeto de induzimento, instigação ou auxílio material, que caracteriza o delito, né? Induzimento, criar a ideia de fazer aquilo, instigação já é uma ideia pré-existente, mas se instiga a que se cometa, e o auxílio material é o sujeito que vai ajudar a fornecer os meios materiais para que o suicídio ou a automutilação ocorram. Todas as hipóteses, né, vão ser punidas aí na forma do artigo 122. Vamos ver, como disse, foram várias as alterações, né, bem interessantes, todas novatio legis impégios, adianto desde já. Primeiro, pessoal, a conduta básica do tipo é uma alteração bem interessante. Não havia essa pena, que é tão somente de 6 meses a 2 anos de reclusão. Isso foi introduzido pela lei. Foi introduzido por quê, pessoal? Porque antes o artigo 122 só previa a punição caso ocorresse efetivamente o suicídio ou uma lesão corporal. Ou seja, se o sujeito induzisse, instigasse, mas não acontecesse o suicídio, digamos, o sujeito tenta se enforcar por instigação, né? E acaba não ficando com nenhuma lesão corporal, pelo menos grave, ele não era punível. A conduta era atípica. Hoje, não. Só o induzimento, a instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação já é punível, pessoal. Novatio legis impégio, muito oportuna a intervenção do legislador. E aqui demorou muito mais, né, pessoal, para fazer essa intervenção. Mínimo de 6 meses, máximo de 2 anos. Vejam, se não acontecer nada com a vítima. É de se notar, portanto, que se acontecer algo mais grave, ou seja, morte ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nós temos uma reação penal muito mais intensa. Então aqui eu destaco, né, o que eu acabei de comentar sobre essa novidade numa conduta que, a bem da verdade, era atípica. Agora temos uma modalidade básica, né, que independe da consecução do resultado naturalístico, e 2 modalidades de delito qualificado pelo resultado. E é sobre elas que nós vamos falar na sequência. Uma pena de 1 a 3, se o crime for, se resultar na lesão corporal, grave ou gravíssima, ou 2 a 6, se for o óbito, né, que aconteça, se o suicídio se concretizar. Aqui, então, pessoal, a primeira hipótese que eu já adiantei, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, vejam,
parágrafos 1º e 2º lá do artigo 129, se for só de natureza leve, não vai se enquadrar como essa modalidade qualificada do delito. Vejam, pena de 1 a 3, pessoal. Aqui, vale lembrar, não houve para essa situação específica novatio legis impégios. Na verdade, aqui simplesmente se organizou o tipo, né? Porque antes não tinha aquela conduta básica com a pena básica, né, de 6 meses a 2 anos, só se punia se ocorresse a lesão corporal ou o óbito. Vejam, outro aspecto importante, e aqui sem novidade. Se a vítima do crime, do qual resulte lesão corporal de natureza gravíssima, vejam, o legislador só incluiu natureza gravíssima, ou seja, vai qualificar pelo resultado se for de natureza grave ou gravíssima, mas se for de natureza gravíssima, tem uma desclassificação. Se for cometido contra menor de 14 anos, ou quem tenha por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento, vou destacar para não confundir com a última hipótese que nós vamos ver lá. Para a prática do ato, que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, cuja pena não é de 1 a 3, mas de 2 a 8 anos. E de forma absolutamente semelhante, vem a previsão seguinte, são os parágrafos 6º, aqui que nós vimos, e o parágrafo 7º, que vamos ver agora nas sequências, mesma coisa, só que envolvendo o suicídio, né, se ele se consolidar. Se ele se consuma ou, né, vejam o que pode acontecer, a pessoa pode se suicidar ou então se automutilar até causar a morte, né, ainda que ela não quisesse propriamente tirar a vida, mas acabou que a automutilação resultou na morte. Então, se o suicídio se consuma ou então se da automutilação resulta morte, a pena será de 2 a 6, como eu já havia adiantado. Também aqui não houve alteração em relação à pena originalmente prevista. A novidade aqui é que também, se for cometido contra menor de 14 anos, ou seja, quem tenha menos de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, e aqui é a mesma situação, né, de quem tem enfermidade ou doença mental, não vai ter o necessário discernimento, ou então, né, é o único aspecto que é diferente que não tem aqui, mas que é bem da verdade, a gente consegue enquadrar nessa hipótese também, porque não vai ter o necessário discernimento. Ou quem, por qualquer outra causa, também previsto lá, não pode oferecer a resistência, responde por o quê? Mesma lógica, crime de homicídio. Qual é essa lógica, né, pessoal? O crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, ele tem uma pena menor do que o homicídio, porque não é a pessoa propriamente que mata. Quem tira a própria vida é a vítima. Mas o autor do crime, ele tem, né, uma conduta absolutamente reprovável. Embora não seja ele que execute o ato que tira a vida da pessoa, né? Mas aí o legislador vai dizer, se for uma pessoa menor de 14 anos, não tem necessário discernimento, não pode oferecer resistência, a bem da verdade, por mais que ele não esteja apertando o gatilho, entre aspas, é como se ele estivesse tirando a vida, porque alguém que não tem o necessário discernimento não pode oferecer nenhum tipo de resistência. Então essa é a lógica absolutamente sensata do legislador e que é novidade, né, para deixar bem claro, algo que não era claro lá na lei, não tinha essa hipótese aqui de desclassificação expressa, né? Prosseguindo, pessoal, temos também causa de aumento de pena que a gente deve mencionar. Primeiro,
a pena é duplicada, e aqui uma parte já estava, pessoal, uma parte já estava na redação anterior, uma parte foi introduzida, então a pena ela é duplicada a causa de aumento de pena, a terceira fase da dosimetria. Se o crime é praticado por motivo egoístico, isso já estava antigamente, já tinha essa previsão de duplicação da pena se fosse por motivo egoístico. O que é novidade? Torpe ou fútil. Isso é novidade, isso não estava antes previsto no Novatio Legis Impégios. Onde que a gente lembra, né, para citar aqui, motivo torpe ou fútil não é novidade, a gente tem como agravante no artigo 62 lá do Código Penal e também temos, né, como uma qualificadora do homicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, né? Então o homicídio qualificado também por motivo torpe. O que é um motivo torpe, pessoal? É aquele abjeto, vil, né? O motivo ele é totalmente repugnante, né? Foge o mínimo de moral, causa esse impacto, né? De uma repulsa social muito mais intensa do que o crime básico, né? O que normalmente acontece no delito. Então, o próprio aqui vai lembrar até do caso do homicídio que fala mediante paga ou recompensa ou outro motivo torpe. Paga ou recompensa, né? O sujeito que vai buscar o lucro para fazer isso aqui, inclusive podia ser o sujeito aquele da Rússia, né? Poderia até estar lucrando, não sei se ele lucrou, mas muitas vezes ainda consegue tirar um lucro disso, né? Motivo torpe ou fútil é aquele totalmente desproporcional, né? Se angaria um resultado tão grave por um motivo totalmente desproporcional, um motivo fútil, irrelevante. Só para espelhar, é um caso que eu peguei recentemente aí, que até era por uma outra discussão, não era provavelmente a discussão criminal, mas eu vi o laudo médico, o sujeito levou uma facada com um facão, atravessou, não morreu por milagre, né? Atravessou as entranhas, atravessou a barriga, porque ele era motoboy e estava cobrando R$20 numa corrida, o cara falou que ia pagar para ele, entrou dentro de casa e disse, está aqui os teus 20, e fez isso com o sujeito, né? Motivo absolutamente uma reação totalmente desproporcional, né? Também se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Essa hipótese já existia na lei, tá, pessoal? Ela só foi articulada em função dessa inclusão aqui do legislador e aí ficou melhor estruturado ali em termos de técnica legislativa. Então percebam, pessoal, é duplicada. Mas a gente falou agora do caso da menor de 14 anos para cair na lesão corporal gravíssima ou no homicídio. Aqui fala de menor. Logo, se for menor de 14, ou seja, tem menos de 14 a vítima, cai na hipótese lá dos parágrafos 6º e 7º. Se for menor entre 14, já fez 14 e até completar os 18, vamos enquadrar na causa de aumento de pena. Ou se tem diminuída, vejam que lá no caso a pessoa não tem o necessário discernimento, né? Aqui fala diminuída ou não pode oferecer resistência, aqui fala diminuída a capacidade de resistência. Então, nisso que se distingue essa causa de aumento das hipóteses dos parágrafos 6º e 7º que nós acabamos aí de estudar. E para finalizarmos, pessoal, vamos para o nosso último slide aqui da parte especial. Temos uma nova causa de aumento de pena, bem pensado aí para o caso, né, desses desafios mortais, através de redes sociais que tem uma capacidade, né, de alcance absurdamente grande, né? Então inova a lei ao aumentar a pena. Vejam que não é o dobro, ela não é duplicada, é até o dobro, né? Então é um limite para o juiz que vai, conforme o caso concreto, fundamentar e dosar. Quando é praticado por meio da rede de computadores, de rede social, digamos, WhatsApp, né? Ou transmitida em tempo real, coisa bizarra, né? E isso aconteceu, lembro de ler um caso no jornal,
triste, né, em que o próprio adolescente transmitiu ao vivo, né, o último desafio ali. Deu muita repercussão, né. Vejam que também aumenta a pena em metade, aqui não é graduado, né, vai ser um meio sempre, se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. É aquele caso que eu falei dos administradores ou chamados curadores lá do grupo daquele desafio da baleia azul. No mais, lei penal mais gravosa, nós vimos que ou manteve o que estava na lei ou então foi mais gravosa, vai se aplicar somente a fatos ocorridos após a vigência da nova lei, que não custa enfatizar de novo 23 de janeiro de 2020, mas sim 22 de dezembro de 2019, porque não é a 11.964 e sim a lei 11.968 de 2019. Então, pessoal, com isso concluímos a análise das alterações promovidas aí por essa onda de reforma, nosso presentinho aí de Natal no final de 2019. Viremos na sequência com as alterações no Código de Processo Penal. Grande abraço e até logo mais.